Oi meninas, hoje eu vou falar sobre um assunto que todas as mulheres que estão entrando na menopausa têm interesse, que são os distúrbios metabólicos envolvidos na pré-menopausa e pós-menopausa. Claro que nós sabemos que a partir dos 40 anos, que é a partir do climatério, já começam a ocorrer alterações metabólicas no corpo importantes e todas nós percebemos as mudanças, não é mesmo? Os distúrbios metabólicos envolvidos, eu vou citar os principais. O primeiro deles que ocorre neste período com o envelhecimento é a dislipidemia. O que é a dislipidemia? É a alteração do colesterol, que é o que ocorre na menopausa, então ocorre aumento do colesterol total, aumento dos triglicérides e aumento do LDL, principalmente o LDL que nós chamamos de oxidado. O HDL, que é o que nós chamamos de mocinho, que ele funciona como se fosse uma vassourinha na parede das artérias, limpando o excesso de colesterol, para que evite a formação de placas nas artérias, o que nós chamamos de arteriosclerose. Ele fica diminuído nesta fase da vida. E por que isso ocorre? Porque o estradiol, que é um hormônio muito importante na menopausa, ele começa a diminuir. E o que ele faz nas artérias? Quando ele está presente em níveis ideais, ele produz o óxido nítrico, que é uma substância que provoca vasodilatação dos vasos. Então dilata, a circulação ocorre melhor e também ele é um fator protetor, porque ele ajuda no controle do colesterol, do LDL e do HDL. Então vejam como é importante a manutenção dos hormônios durante toda a nossa vida. Então com a queda ocorre essa modificação. Esse colesterol que é aumentado, ele começa a formar placas nas artérias. E estas placas, então, vão formando camadas e leva a um enrijecimento da parede das artérias. E isso predispõe ao aparecimento de hipertensão, agravando mais o caso, agravando mais a situação ainda, digamos assim, todo o equilíbrio do organismo, favorecendo o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, a partir dos 65 anos, principalmente, aumenta o risco de AVC, de ter uma trombose, de ter um infarto, devido ao acúmulo dessas placas, porque não tem mais a vasodilatação, comprometendo a circulação, e o enrijecimento dessas artérias. Então, fecha a parede dos vasos, diminuindo a circulação do sangue, certo? Esse é uma das principais mudanças metabólicas que ocorrem na menopausa, nessa fase de transição menopausal que nós chamamos. A segunda doença mais frequente nessa fase da vida é a diabetes. A diabetes tipo 2. Existe a diabetes tipo 1, mas a tipo 2, que é a mais frequente, que vem com o envelhecimento, ela começa a aparecer porque a pessoa, toda mulher nessa fase acaba ficando um pouco mais sedentária, ganhando mais peso, porque a maioria tem sobrepeso nessa faixa etária, e com isso aumenta a quantidade de insulina. Por que isso ocorre? Porque assim, o acúmulo de gordura é mais troncular, que nós chamamos, é nessa região do abdômen. E essa gordura é o que nós chamamos de uma gordura mais ruim, que é aquela gordura visceral. Essa gordura, ela produz vários hormônios, que envolvem o controle da fome, o controle do apetite. E nas células, como é que funciona a insulina? Ela se liga a um receptor. Na parede das células tem esses receptores. O que são receptores? É como se fosse uma fechadura com uma chave. E a insulina vem, se liga nesse receptor e faz com que abra um portãozinho do outro lado da célula, que é na membrana também, numa outra região, para que entre a glicose para a produção da nossa energia. Em todas as células do corpo, então a gente precisa de glicose para todo o funcionamento do nosso corpo. Muito bem, e o que acontece quando começa a ganhar peso? Ocorre um aumento da resistência desses receptores. O que é essa resistência? Então, a insulina, ela não consegue se ligar direito nesses receptores. E por isso que muitas vezes dizem, minha insulina aumentou. É porque tem uma resistência aumentada, ela não consegue se ligar.
E o pâncreas, que é um órgão que produz a insulina, ele interpreta, porque assim, como a insulina não consegue mobilizar a glicose para dentro da célula, o pâncreas interpreta que ainda está faltando insulina. Então ele continua produzindo insulina para tentar colocar glicose para dentro da célula. E isso nós chamamos de hiperinsulinemia. Só que chega um ponto que o pâncreas, ele chega na exaustão, ele não consegue mais produzir insulina de forma adequada. E aí a gente tem uma diminuição da produção da insulina e vem a diabetes. E muitas vezes tem que usar medicações e chegar com o tempo a usar a própria insulina, que é um hormônio. Tem um detalhe interessante que, a título de curiosidade, que toda paciente diabética, na vagina existem receptores, tá? Onde se ligam os hormônios, que seria estrogênio, progesterona, androgênios e aquaporinas, que ajudam na lubrificação da vagina. Na paciente diabética, estes receptores, onde os hormônios se ligariam, ocorre uma diminuição da expressão gênica. Mas o que é isso? Significa o seguinte, que estes receptores, eles não conseguem se expressar de forma adequada na paciente diabética e, consequentemente, esses hormônios eles não se ligam nesses receptores. E o que vai acontecer com isso? Ela não vai ter uma boa lubrificação vaginal, o tecido da parede vaginal fica comprometido, fica mais afinado, fica mais sensível, tá? E ela acaba tendo dor na relação sexual, então isso prejudica muito a sexualidade da paciente. E olha que interessante, como esses hormônios não conseguem se ligar nesses receptores na vagina, imaginem só, também não vai ter produção adequada de óxido nítrico, que é aquela substância que eu falei, que leva à dilatação dos vasos e com isso a circulação sanguínea na vagina também fica comprometida. E os hormônios já têm produção diminuída, eles não chegam com facilidade, já não tem uma vascularização adequada, quer dizer, o tecido não é bem nutrido, então piora muito a qualidade de vida da paciente. Então ela acaba muitas vezes, eu tenho um desconforto na relação, eu tenho dor na relação, mas não é só isso. Ela vai urinar e tem um desconforto na hora da micção, na hora que ela vai urinar, então ela dói, ela tem um desconforto, muitas vezes não tem infecção, mas ela tem esse desconforto, essa queimação ali embaixo, devido ao afinamento da mucosa em toda a parede da vagina e na entrada da vagina, naquela região ali que é mais sensível ainda. E na uretra também, então na região da uretra também fica comprometida. Muito bem. Com a diminuição da produção hormonal na menopausa, em alguns outros vídeos eu comentei que estes hormônios, eles fazem o que nós chamamos de neuromodulação. Mas o que é neuromodulação? A neuromodulação esses hormônios, eles têm uma ligação direta com o sistema nervoso central, com o nosso cérebro, onde são produzidos neurotransmissores como serotonina, adrenalina, dopamina. Então, eles fazem a modulação da produção desses neurotransmissores. Por isso que a paciente, o que eu ouço muito no consultório, elas apresentam sintomas depressivos ou até a própria depressão nessa fase da vida. Porque diminuindo a quantidade de hormônios, não vai haver essa autorregulação hormonal e neuronal para a produção desses neurotransmissores. Alguns casos precisam de antidepressivos nesta fase da vida, mas na maioria das vezes não. Então, refazendo a reposição hormonal, ocorre um reequilíbrio e a paciente sai desse quadro que tem uma autoestima baixa. E o pior é o seguinte, que quando ela fica deprimida, ela tem tendência a um isolamento, ela acaba comendo alimentos hipercalóricos, ela fica mais sedentária, ganha mais peso ainda, fica mais deprimida ainda, se isola, é terrível. Todo o quadro piora. E se ela paciente usar antidepressivos, eu não estou falando que nenhuma paciente deve usar, eu acho que cada caso é um caso. Todos os antidepressivos, eles têm seus efeitos colaterais e a longo prazo, muitos provocam ganho de peso. Então é um tiro no pé.
usa o antidepressivo para resolver um problema, ela já está nesse quadro que ela não consegue sair da obesidade e ainda usa um antidepressivo que pode até piorar o quadro em alguns casos, ok? As disfunções tireoidianas são alterações que ocorrem com o envelhecimento. Na fase da menopausa, é muito importante que vocês sempre conversem com o seu médico, a sua médica, sobre a sua tireoide. Porque muitos sintomas da tireoide se confundem com os sintomas da menopausa. Pode ser que tenham os dois problemas simultâneos nessa fase da vida. Por exemplo, o hipertireoidismo, a paciente pode ter taquicardia, quer dizer, o coração disparar, ela fica suando muito, ela fica irritada, com insônia, diarreia, e isso pode se confundir com os sintomas climatéricos, porque os fogachos, que são os calores, e toda essa irritabilidade, alteração de humor, essa instabilidade emocional, ela ocorre com frequência, isso é comum nessa fase da vida. E pode se confundir com o hipertireoidismo. Então, investigar a questão da tireoide é importante. Não só o hipertireoidismo, como o hipotireoidismo também. Porque o hipotireoidismo, ele provoca inchaço, queda de cabelo, o cabelo fica mais quebradiço, a pele fica mais ressecada, que são sintomas bem frequentes na menopausa. Quem está passando por esse momento sabe que isso acontece. Então, assim, descartar também ou tratar, né? Descarte esses problemas da tireoide também, trate junto para ter um benefício maior. O hipotireoidismo, ele pode ser ocasionado por deficiência de iodo, o que hoje é bastante raro, regiões mais endêmicas, mais pobres que têm a deficiência de iodo. Existem ainda controvérsias sobre isso, sobre a quantidade de iodo, o quanto é necessário, a dose ideal. Então teria que avaliar onde mora a ingestão do alimento, ver se não tem uma carência de iodo mesmo. A tireoidite de Hashimoto é a alteração mais frequente envolvendo o hipotireoidismo. O que é tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune onde a paciente produz autoanticorpos, quer dizer, anticorpos que vão combater a própria tireoide dela, a própria glândula dela, que são todas as doenças autoimunes, né? Elas funcionam dessa forma. São anticorpos que combatem as próprias glândulas do corpo. E na tireoidite de Hashimoto é importante fazer um ultrassom, ver o tamanho da tireoide, ver se não tem nódulos tireoidianos que muitas vezes comprometem a função tireoidiana, e repor os hormônios necessários, tá? Deficiências nutricionais também é importante, porque com o envelhecimento ocorre uma diminuição da produção de enzimas digestivas, a nossa absorção, a absorção dos alimentos, ela não é mais a mesma com o envelhecimento. Então, deficiências de micronutrientes como zinco, selênio, magnésio, ferro, até o próprio ferro, pode comprometer o funcionamento da tireoide. Então, investigar também a questão alimentar, o dia a dia da paciente, isso é importantíssimo. E suplementar quando necessário, tá? Obesidade. Eu sabia que vocês estavam esperando que eu falasse sobre isso, né? Pois a obesidade é a causa mais, assim, é a queixa mais importante, eu acho que de todas no consultório. Ai, doutora, eu cheguei na menopausa, ganhei peso, em um ano eu sou outra pessoa. Eu sempre falo que é um divisor de águas, é virar a página, eu não sou mais quem eu era, não me sinto mais a pessoa, parece que eu sou outra pessoa, não sou mais eu. Ela não se sente mais ela. Porque muda o corpo de forma brusca. Em um ano ela começa a perder peso, a ganhar peso, aliás, tem queda de cabelo, a pele muda, a flacidez. As transformações são muito bruscas e o número delas é muito grande nessa fase da vida. Na literatura, até fala em vários anos para ocorrerem essas alterações, mas no dia a dia que eu percebo, não. Em um ano, as pessoas dizem, não, em um ano a minha vida mudou. Principalmente o ganho de peso, tá?
44% das mulheres na menopausa estão acima do peso e 23% são obesas. Então vejam bem, já em torno de 63% estão acima do peso. Eu acho que é muito mais mulheres no dia a dia ganham peso na menopausa. O metabolismo ele reduz muito, principalmente nessa faixa aqui, onde tem maior acúmulo de gordura. Então por que acontece a obesidade nessa fase da vida? As causas: diminuição do metabolismo basal. Mas o que é metabolismo basal? O metabolismo basal, cada pessoa tem um valor calórico de gasto para viver. Esse valor envolveria sim, o que eu gasto para respirar, para comer, por exemplo, para viver, o gasto para produção de energia e me manter viva. Esse metabolismo basal, ele é mais ou menos fixo até a menopausa. Se a paciente não desenvolve atividades onde ela tem uma hipertrofia muscular importante. Porque quanto mais músculo a pessoa tem, maior é o metabolismo basal. Na menopausa, esse metabolismo basal cai. E isso é ruim, porque daí o consumo se a gente comer um pouco a mais, já vai reservar. Claro que não é só o metabolismo basal, porque tem o fator atividade, quer dizer, as atividades diárias que ela desempenha consomem um valor calórico e mais o exercício físico. Então tem que fazer um somatório do gasto calórico diário para ver o quanto de calorias ela está ingerindo e ver se não tem excesso de calorias. E tem que ter consciência do seguinte, ó. Entrou na menopausa, tem que fazer exercício a mais do que você fazia e comer um pouco menos. Talvez introduzir mais proteínas, aí tem que fazer uma avaliação nutricional, um acompanhamento nutricional. Então ocorre diminuição do metabolismo basal. Outra causa de obesidade é o sedentarismo e o aumento da ingesta alimentar, como eu comentei. A pessoa às vezes se isola, fica deprimida, ingere alimentos hipercalóricos, tá? Então assim, o gasto calórico depende da vida que você leva, do quanto você gasta, tá? É mais difícil perder peso com envelhecimento? Sim, com certeza. Tudo funciona mais lento. Não vou iludir vocês, é assim mesmo. Ter o peso que se tinha aos 20 anos é uma verdadeira ilusão. Seria hipocrisia eu falar que não, você vai ficar maravilhosa, você vai voltar. Nem é para voltar, nem é para voltar. Porque tem uma troca, a gente precisa de um pouco mais de massa muscular. O ideal é que a pessoa ganhe um pouquinho, e principalmente massa muscular, para evitar a osteoporose, para não perder força, não perder o equilíbrio com o passar do tempo, não cair, não fraturar. Então assim, vou ter o peso que eu tinha lá no passado. Não, não vai. Mas assim, ficar bem, se sentir bonita, ganhar um pouco de massa muscular, ficar mais definida, não é verdade? Isso já é uma grande conquista e para você viver com qualidade, qualidade de vida, que é o mais importante. Então assim, os hormônios, eles mudam a composição corporal, tá? Quando começa a diminuir a produção hormonal na menopausa, ocorre uma troca. Então a pessoa acaba perdendo massa muscular e ganhando gordura. Por isso da importância da reposição hormonal. Ela ajuda a controlar o nosso metabolismo, não esqueçam disso. A síndrome metabólica, então, começa a ganhar peso, vem a síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica, o que é? É o aparecimento de hipertensão, que a hipertensão ela é classificada quando ela é maior ou igual a 135/85. Há um pouco de controvérsia em relação a isso. Tem algumas literaturas que dizem maior ou igual a 130/85, mas enfim, o ideal é que fique abaixo de 13/8 a pressão. O HDL, que é o colesterol bom, que fique abaixo de 50, tá? Para evitar essa síndrome metabólica. Que os triglicérides fiquem abaixo de 150 e que a glicemia de jejum fique abaixo de 100, tá?
A hemoglobina glicada que fique abaixo de 5,7, que é mais ou menos a média entre os 3 últimos meses de glicemia, se fosse fazer uma glicemia todas as manhãs. Então tem que ficar abaixo de 5,7. Pacientes que têm acima de 5,7 já tem uma tendência, um risco bem aumentado de desenvolver diabetes com o passar do tempo. Às vezes pouco tempo, às vezes menos de 5 anos ela já se torna diabética. E uma coisa importantíssima é a cintura abdominal. Vocês podem pegar uma fita métrica e medir a cintura abdominal. Acima de 88 é um risco alto para ter um evento cardiovascular, tá? Risco de infarto. Isso envolveria síndrome metabólica. Então, a hipertensão, alteração da glicemia, alteração dos triglicéridos e hipertensão e o HDL baixo também aumentaria o risco, certo? Aumentando o peso, aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de ter uma trombose, aumenta o risco de ter alteração do colesterol, aumenta o risco de ter diabetes, pressão alta. Quer dizer, não tem nada de bom ganhar peso, tá? Não existe a pessoa, ele é um obeso, uma obesa saudável. Não existe isso, tá? A reposição hormonal, nestas pacientes, eu acho que em todas, mas só para reforçar, as pacientes que estão acima do peso têm que fazer reposição hormonal transdérmica, para que não passe pelo fígado, para que não altere os fatores de coagulação, para diminuir os riscos de trombose. Então a indicação é reposição transdérmica e não ficar tomando comprimido, tá bom? Tem que avaliar de forma individual a reposição hormonal, ver as indicações, contraindicações. E não adianta tomar hormônio e ficar sentada, não vai adiantar nada. Tem que fazer exercício, tem que ter controle alimentar, porque senão não vai ter ganho nenhum. Não tem milagre, eu vou ter libido só usando hormônio, não. Tem que controlar o estresse. É difícil? Muito, muito difícil mesmo. Mas o que a gente quer? Ter uma qualidade de vida, uma relação interpessoal boa do casal, conseguir fazer as suas atividades, não ter perda de memória, não ficar dependente dos outros com o tempo. Então, a longo prazo que a gente tem que pensar, não agora. Agora é um turbilhão de mudanças, depois estabiliza e a pessoa acha que está tudo bem. Mas não, os riscos vão aumentando com o passar do tempo. É só porque os sintomas diminuem da menopausa, aqueles sintomas mais importantes e mais fortes neste momento de transição. E uma coisa só para terminar, é que tem pacientes que dizem o seguinte, hormônio ganha peso. Hormônio não ganha peso, muito pelo contrário. A reposição hormonal diminui os riscos de ganho de peso na menopausa. Foi feito um estudo em 2002 que fez uma revisão, os pássaros, e fez uma revisão em torno de, revisou 90 estudos. Esses estudos foram controlados e chegou-se à seguinte conclusão, que a terapia de reposição hormonal, nesses estudos, mostra redução da adiposidade central. Quer dizer o seguinte, que fazendo reposição hormonal diminui a chance ou até diminui a quantidade de gordura abdominal, tá? Então essa história de que dizer que hormônio ganha peso não é uma verdade. O que ganha peso é o estilo de vida ruim, é o sedentarismo, é comer errado, tá? E não mudar os hábitos. Então assim, meninas, é uma longa caminhada. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Fazer reposição, fazer suplementação, passa creme aqui, passa creme lá. Eu vou para academia, vou mudar meu treino, esse treino não está dando certo. Enfim, todo dia nós buscamos alternativas para viver melhor. Mas assim, não desistam. É uma fase difícil, sim, muito, muito difícil. Mas assim, todas as mulheres passam por isso, podem acreditar. Não são só vocês que estão passando por isso, todas nós passamos por isto. Então assim, não percam a fé, tá? Busquem alternativas. Eu sei que essa época está muito difícil,
montem grupinhos, façam aula por vídeo se não puderem presencial, muda o ritmo do treino, vai caminhar, caminha, corre, tenta mudar, fazer um treino mais intenso, com menor tempo, façam reposição hormonal, façam acompanhamento nutricional, porque às vezes a gente acha que está comendo certo, mas tem que fazer um balanço calórico, tem que ver a quantidade de calorias, será que está certa a quantidade de proteínas? Nós precisamos de mais proteínas quando envelhecemos, porque a absorção do tecido, do músculo é menor. Então assim, não desistam, façam acompanhamento, tá? Busquem alternativas que dá certo, porque o que a gente mais busca é ter qualidade de vida, não depender dos outros, ser feliz, ter uma relação feliz, ter uma boa memória, trabalhar com energia, não é verdade? Era isso que eu tinha para falar hoje. Fiquem com Deus.